Domingo à noite, na Casa Ferjan, no bairro de Botafogo. 4 candidatos ao governo do Rio de Janeiro, cada qual atrás do seu púlpito, discutindo segurança pública. Que aqui no Rio não é tema de seminário não, tá? É o assunto que decide se você volta para casa em segurança. Naquele palco tinha também um lugar vazio. O lugar era de Eduardo Paes, que lidera a seleção com uma folga que nenhuma pesquisa discute. Paes não foi. A campanha dele explicou que o departamento jurídico orientou a não ir, porque, sabe, campanha oficial só começa no dia 16. Os outros 4 candidatos, todos tinham exatamente a mesma orientação disponível. Foram. Pois é, não foi só ali, né? Na mesma noite, no Paraná, Sérgio Moro, que lidera com 39%, também não apareceu e disse que debate virou rinha de galo. Em Brasília, Lula já tinha avisado que não vai a debate nenhum de primeiro turno. Prefere dar entrevista na sede da presidência no formato dele. Flávio Bolsonaro respondeu que vai se Lula for. 3 que lideram suas disputas e um quarto que se escondeu atrás do primeiro. 4 jeitos de dizer a mesma coisa. Eu não dou satisfação a você. Você, no caso, é você aí, tá? E cada um de nós, eleitores. Só que teve um debate no domingo em que os 2 principais candidatos apareceram. Foi em São Paulo. E é ele que estraga o argumento de todos os outros. Ao menos em um lugar no Brasil, os 2 principais candidatos lembraram que participar de debate não é prazer, é obrigação cívica. E candidato, não importa quão na frente esteja, tem obrigação de responder ao questionamento dos seus adversários. O eleitor tem o direito de vê-lo passar por esse teste, de vê-los juntos, em ação, poder comparar um com o outro. Vamos abrir as 4 desculpas uma por uma, porque elas parecem diferentes e não são. Paes, o departamento jurídico. A campanha oficial começa no dia 16 e antes disso um debate seria pré-campanha. Certo. Só que André Marinho, Antony Garotinho, Douglas Ruas e William City estavam sob a mesma lei, no mesmo calendário e, presumo, com advogados que também sabem ler. Os 4 foram. Quando uma regra vale para 5 pessoas e só uma descobre que ela impede de comparecer, o problema não é a regra. Moro. Debate virou rinha de galo. Ele também acusou PT e PSD de jogo combinado. Pode até ser, tá? Mas repara só como essa coisa vai ficando circular. O debate do Paraná foi disputado por 2 candidatos, porque o terceiro, que lidera com 39%, não foi. Debate sem o favorito vira, sim, uma sessão sobre o ausente. Moro produziu a rinha de galo e depois usou a rinha de galo como razão para não ter ido. Lula, a dignidade do cargo. A campanha argumenta que entrevistas na sede da presidência otimizam a agenda do chefe do executivo e garantem acesso igualitário aos veículos. 2 coisas. Ele não pede voto como chefe do executivo, tá? Pede como candidato. E candidato não tem cargo, tem pedido. A própria campanha já avisou que se houver segundo turno, ele debate. Quer dizer, a dignidade do cargo aguenta um debate em outubro e não aguenta um em setembro. O que muda entre um e outro não é a dignidade, é a margem. E Flávio, vou se ele for. Essa é a única resposta honesta das 4 e por isso a mais útil. Não invoca princípio nenhum, diz em voz alta, tá? O que as outras 3 disfarçam. Isso aqui é cálculo. Se o adversário se expõe, eu me exponho. Se ele não se expõe, não sou trouxa. Agora, deixa eu fazer uma coisa que eu preferia, na boa, não precisar fazer. Eu vou elogiar Tarcísio de Freitas. Eu vou elogiar Fernando Haddad. Domingo, nos estúdios da Band em São Paulo, os 2 debateram segurança, educação e economia. Haddad cobrou os 4 anos de gestão do adversário. Tarcísio defendeu os resultados e tentou colar Haddad no governo Lula. Ou seja, aconteceu num debate o que deve acontecer num debate. Não é só isso, não. Tarcísio lidera São Paulo por 16, 18 pontos, dependendo da pesquisa. É exatamente a situação de Paes no Rio e de Moro no Paraná. O Manual Brasileiro mandava Tarcísio ficar em casa. Ele tinha, inclusive, qualquer uma das mesmas desculpas à mão. Foi assim mesmo. Não dá para dizer que agiu contra o próprio interesse, tá? Talvez tenha calculado que ir era melhor. Mas o importante é o seguinte:
ele aceitou um formato que não controlava. E Haddad, ele largou o Ministério da Fazenda para disputar um cargo que possivelmente não vencerá e foi ao único lugar onde teria de responder na cara pela parte mais impopular do governo de que faz parte. E perdoe se você gosta da economia desse governo, as pesquisas deixam claro que é extremamente impopular. Haddad podia ter empurrado o assunto para uma entrevista mais macia. Não empurrou, mostrou a cara, foi. Só que o que esses dois fizeram é o mínimo. Aparecer na hora combinada, no lugar combinado e responder a pergunta é isso. Não deveria render elogio de ninguém. O escândalo desse domingo não é que 2 candidatos foram a um debate. É que isso virou notícia. Pior, a gente se acostumou a achar normal que candidato na liderança não participe de debate. Mas então, o que se perde quando os outros não vão? Não é a resposta. Resposta o candidato dá em live, em podcast, em entrevista, no Instagram e dá o dia inteiro, tá? Sem parar. O que a gente perde coletivamente é outra coisa. Uma coisa que nada substitui. O debate é o único lugar em que você vê os dois lado a lado na mesma pergunta, no mesmo segundo, com a resposta de um encostada na do outro. Você, eleitor, compara sozinho sem intermediário, vendo os dois a ação. A entrevista na sede da presidência que a campanha de Lula está oferecendo pode ser dura, o entrevistador pode ser implacável e ainda assim não faz isso. Não por má vontade, por construção. Ela entrega um homem sozinho falando com um monte de símbolo em volta dizendo eu sou o chefe. Ele não está numa posição de igual aos outros candidatos. Por isso, quando o favorito não vai, não é ele que fica devendo. Somos nós que ficamos sem. Você deve estar pensando que isso é coisa de agora, que a política ficou assim nos últimos anos, com as redes, com os cortes, com o candidato que fala direto e dispensa intermediário, mas não é. E a história disso no Brasil é muito pior do que você imagina. Guarda isso aí, tá? Porque a gente vai voltar nela. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, ser cidadão dá trabalho. E se existe um momento do ano em que esse trabalho importa de verdade, são nesses 2 meses antes da eleição. É agora que se decide o que o país vai ser. E agora que o barulho é maior, de todos os lados. Os candidatos, você acabou de ver, vão escolher quando e onde respondem. Então o instrumento tem de ser seu. O Meio tem pesquisa própria. A Meio Ideia vai a campo em ondas e não pergunta só em quem você vota. Pergunta o que o eleitor pensa, o que mudou de uma onda para outra e por quê. Assinante recebe em primeira mão antes de virar manchete. E toda quarta o Meio publica o Meio Político, que traz os bastidores, as pensatas, as estratégias de campanha, a análise. Não importa qual governo, não importa qual oposição. R$15 por mês, sem fidelidade. Assina o Meio Premium. Leva esses 2 meses a sério. Aliás, esse é o ponto de partida. Nada disso é novo, sabe? O Brasil não está esquecendo como é que se faz. O Brasil nunca aprendeu. É um pedaço fundamental do rito democrático e a gente nunca aprendeu. 15 de setembro de 1960, a TV Tupi marca, num programa chamado Pinga Fogo, o que seria o primeiro debate entre candidatos a presidente da história da nossa televisão. Adhemar de Barros aceita. O Marechal Henrique Teixeira Lott aceita. Jânio Quadros prefere manter um comício no Recife. Cancelaram o debate. O primeiro debate televisionado do Brasil não existe, porque o favorito não foi. E o favorito virou presidente. Daí para frente tinha uma lista, tá? 1989, primeira eleição direta depois da ditadura. A Band organiza em julho o primeiro debate ao vivo da nossa história. Collor não apareceu, nem ali, nem em nenhum dos 6 do primeiro turno. Ganhou. Fernando Henrique, presidente candidato à reeleição, recusou todos os convites. Aquela eleição presidencial passou inteira sem um debate. Nenhum. Ele foi reeleito. Lula, presidente candidato à reeleição, não foi a nenhum debate do primeiro turno. Avisou a Globo 3 horas antes e a emissora deixou a cadeira lá vazia no estúdio. A explicação dele na época não queria entrar em grosseria e agressão num jogo de cartas marcadas. Sua familiar
É a rinha de galo do Moro, né? 20 anos antes. Naquela eleição, pela primeira vez desde a redemocratização, o segundo turno não teve debate nenhum. Você recebeu aí uma lista, né? E você percebeu que essa lista tem uma coisa em comum, não é? Jânio, Collor, Fernando Henrique 2 vezes, Lula, todos faltaram. Todos ganharam. E teve um segundo que recusou o debate de 1989, Ulisses Guimarães, o senhor Diretas. Por causa da aliança do PMDB com o PFL, Ulisses tinha 22 minutos diários de horário eleitoral, mais que o dobro dos 10 de Collor. Tempo de televisão ele tinha de sobra. Recusou justamente o único lugar em que o tempo não era dele. Esse terminou lá atrás. O manual brasileiro, no fim das contas, é esse, né? Não é covardia, não é caráter, é uma conta. E ela fecha há 66 anos. Então, o que mudou para a gente estar falando disso hoje? Mudou que ficou mais fácil. Faltar tinha um custo pequeno, mas real. A cadeira ficava vazia e todo mundo via. Mas em 2022, Lula e Bolsonaro descobriram coisa melhor. Não precisam faltar, bastou não confirmar e CNN, Jovem Pan e Band cancelaram sozinhas 3 debates em agosto. Sem cadeira vazia não tem foto e sem foto o custo é muito menor. Sabe, o candidato hoje tem canal próprio, fala com você a hora que quiser, do jeito que quiser, sem ninguém no meio. Tem uma equipe gigante arrumando todo o discurso para que a mensagem saia direitinho, indo macia para receber o eleitor. Se chama propaganda, tá? O debate é a última coisa que a campanha não controla. Responde a quem não escolheu, numa hora que não marcou, sobre assunto que não sugeriu, sem poder cortar. Não espanta que seja justamente isso o que ele quer eliminar. Todos eles. Os que podem, eliminam. Só que não é assim em todo lugar, tá? Na França, o debate entre os 2 turnos existe desde 1974. Em 50 anos, ele deixou de acontecer uma única vez em 2002, quando Jacques Chirac se recusou a debater com Jean-Marie Le Pen, dizendo que não banalizaria as ideias do adversário. Repara na diferença aqui. O Le Pen era de extrema-direita numa época que extrema-direita não era normal. O francês que faltou não fugia do adversário, fazia um julgamento sobre ele e teve de explicar isso ao país. Naquele caso, em massa, o país concordou. Ali, a França não tinha dúvidas e a eleição não teve nada de apertada. Não há lei nenhuma na França obrigando o candidato a qualquer coisa. O que há é custo eleitoral. Por isso, ninguém falta debate. A Argentina foi pelo outro caminho, tá? Em 2016 aprovou uma lei que tornou o debate presidencial obrigatório. Quem não vai perde seu tempo de propaganda no rádio e na TV e esse tempo é redistribuído entre os adversários. E tem ali uma linha que é quase poesia. O espaço que seria do ausente permanece vazio, tá? Ao lado dos demais para denotar a sua ausência. A cadeira vazia, que aqui foi improviso de uma emissora em 2006, na Argentina é obrigatório por lei. No dia 23 de agosto está marcado na Band o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Até agora nem Lula nem Flávio Bolsonaro confirmaram. Você já sabe o que vai acontecer com eles se não forem, né? Nada. Faz 66 anos que não acontece nada. Só acontece com a gente. Elas estão se aproximando, as eleições. E aqui no meio, você acompanha com dados de verdade sem depender de conteúdos pouco confiáveis das redes sociais. Você sabe, né? A pesquisa Meio Ideia é uma das nossas bússolas. É a nossa pesquisa independente, registrada no TSE, feita todo mês em parceria com o Instituto Ideia. A edição de agosto traz o retrato mais atual da corrida. Quem é assinante premium recebe a pesquisa completa em primeira mão e ainda garante acesso à nossa plataforma interativa que permite o cruzamento da intenção de voto por região, por classe, por gênero, para comparar com as rodadas anteriores e ver com os próprios olhos o que mudou de verdade a cada mês. Esse tipo de leitura, até pouco tempo atrás, só quem trabalhava dentro de um banco ou de um partido conseguia ter acesso. Agora, está disponível para quem assina o Meio Premium. Em um ano como esse, olha, vale ouro. Assine e receba mais esse material exclusivo.